Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Estão conseguindo me ouvir bem? Oi, oi. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje vamos fazer uma live de perguntas e respostas. Aproveita para já mandar sua pergunta, tá bom? Aproveita para tirar dúvida. O pessoal tá entrando, sejam todos muito bem-vindos. Já envia essa live para o seu amigo, para sua amiga que precisa dessas informações. Me conta de onde vocês estão nos assistindo. Eu falo aqui de Goiânia, Goiás. Sou enfermeira, sou especialista em gestão da qualidade e gestão hospitalar, segurança do paciente e UTI. E vou convidar o Dr. Hugo, lá de Palmas, Tocantins, para estar entrando também. Dr. Hugo é reumatologista e vai fazer essa live hoje com a gente de perguntas e respostas. Já pode ir enviando a sua pergunta, já vai ficar aqui na caixinha. E no decorrer da live a gente vai fazendo, tá bom? Estamos convidando aqui o Dr. Hugo. Olá. Oi, tudo bem? Boa Tudo bem. noite. Estão me ouvindo bem? Meu som tá bom? Meu microfone aqui, meu fone parou. Meu áudio tá legal? Dá pra me ouvir? Tá tudo certo. Show. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece pela disponibilidade de estar aqui com a gente, tirando dúvidas, né, dos nossos seguidores. Já tem algumas perguntinhas aqui na caixa de pergunta. Fica à vontade, doutor Hugo, em se apresentar antes da gente começar. Claro. Boa noite para todo mundo. Eu sou o Hugo Rossoni, eu sou médico reumatologista de Palmas, Tocantins. Eu fiz reumatologia em Fortaleza, Ceará. Eu sei que tem muita gente do Nordeste que segue o canal, né? Morei um tempo em Goiânia. Eu morei 2 anos em Goiânia. Fiz o famoso Colégio WR. Não sei se é famoso ainda, mas há 20 anos atrás, quando eu fiz... Continua famoso. Muito. Era famoso. Fui fazer faculdade em Brasília, fiz reumatologia, eu fiz quimicamente em Brasília, acabei fazendo reumato em Fortaleza e acabei vindo para Palmas por opção de moradia mesmo, ter uma vida mais tranquila. Coisa que, aliás, as fibromialgicas também devem buscar, uma vida bem mais tranquila e sem estresse. E aqui meu foco é atendimento privado, né, em clínica privada de reumatologia, apesar de eu ter uma carga horária pequena no SUS, por ser professor também. Eu sou professor universitário e com isso eu tenho uma carga horária de SUS. E no mercado privado a gente sabe que o volume de fibromialgia é muito grande, a gente atende isso demais todos os dias. É uma realidade lidar com dor crônica quando a gente é reumatologista, quando se dedica a tentar ajudar o paciente a sentir menos dor, né? Então é um prazerzão. E eu tenho uma frase que eu falo muito que assim, eu acho que informação desangustia, né? E eu acho que quanto mais informação de qualidade a gente traz, principalmente no meio da fibromialgia, por ser uma doença comum, tem muita informação ruim na internet, na mídia, né? Muita informação trágica ou mesmo errada, né, sobre a doença, e eu acho que quando a gente dá a cara aqui a estar participando, mesmo às vezes nem gostando muito de estar na mídia social ou estar em vídeo e tal, eu acho que a gente está ajudando a desangustiar um pouquinho sobre as dúvidas, sobre o medo da doença, que é uma doença crônica, então dá um medo, né, do diagnóstico. Então é um prazerzão estar aqui. Que bom, ficamos muito felizes em você aceitar o nosso convite. É muito bom ter você aqui. É muito bom ter médicos como você que se preocupam com o paciente, com a qualidade de vida do paciente, que se dispõe a tirar esse momento para estar aqui tirando as dúvidas dos nossos seguidores. Muito obrigado. E agora vamos começar, né, com a pergunta que a gente sempre faz e que sempre o pessoal ainda tem dúvida, inclusive está na nossa caixinha de pergunta. O que é a fibromialgia? Tá. A fibromialgia, a gente tem duas definições, assim, que encaixam bem na doença e que a gente tem que saber. Ela é uma síndrome de dor crônica. O que é isso? É um paciente que tem como sintoma primordial, ou seja, aquele sintoma principal, a dor, e convive com ele todos os dias por muito tempo, crônico. Tá? A segunda definição que eu gosto bastante é uma síndrome de amplificação dolorosa. O que é isso? É uma pessoa que ela tem uma sensibilidade cerebral, ou seja, uma interpretação do cérebro à dor maior do que a população que não tem a doença. Então, é uma pessoa hipersensível à dor.
É como se o cérebro não conseguisse mais filtrar estímulo doloroso e torna doloroso estímulos que não eram para ser. Como a contratura muscular, para me deixar sentado aqui nessa posição, os meus músculos contraídos aqui estariam doendo. Ou quando alguém me toca, me abraça, minha sensibilidade à dor é muito aumentada. Então, esses dois conceitos juntos, eu acho que definem melhor a fibromialgia. Então, é uma síndrome de dor crônica, ou seja, é muito tempo e é dor todo dia, e uma síndrome de amplificação dolorosa, ou seja, a pessoa é mais sensível à dor. Acho que aí dá para entender mais ou menos o que é a doença. É isso mesmo. Um dia eu vi uma seguidora, ela até colocou no comentário que ela sentia dor até no aperto de mão, no abraço. E verdade, agora você está falando, né? A sensibilidade é tão grande, a hipersensibilidade, né? É tão grande que a pessoa sente dor nas coisas mínimas, que para Sim. quem não tem fibromialgia não sentiria, acaba sentindo. Por isso que tem tanta dificuldade de fazer exercícios, né? Sim, eu Exercícios. ia falar isso agora. É um dos medos, né? Porque o tratamento o principal é exercício, e ao mesmo tempo a pessoa fala, mas eu não vou fazer porque vai doer muito. A gente fala, a gente sabe, e vai com dor É mesmo, vai na força do ódio. Porque se não fizer, não vai melhorar nunca, né? verdade. E quais são os principais sintomas da fibromialgia, doutor Hugo? Tá, a gente tem o sintoma norte, aquele sintoma que é obrigatório, que todo paciente de fibromialgia vai ter, que é a dor, tá? Onde? Dor difusa. Então tem paciente que vai ter dor mais nas juntas, tem paciente que vai ter dor mais nos músculos, tem paciente que vai ter mais dor de cabeça, vai ter dor estranha, aquela dor do intestino irritável, a cólica abdominal do intestino irritável, aquela dor da bexiga, parecendo que está com infecção de urina o tempo todo, né? Então, dor é o sintoma principal, aquele que é obrigatório para o diagnóstico. E uma dor que predominantemente é difusa, tanto que a gente usa isso para pontuar no diagnóstico. Então, a dor tem que ser no corpo todo, ou pelo menos em vários locais do corpo, a gente pontua até a intensidade da dor, geralmente é uma dor de intensidade grande, tá? Então, a dor é o sintoma principal. Aí tem aqueles sintomas associados, que é aqueles que a gente considera, que a gente chama de sintomas associados à amplificação dolorosa. Então, a dor, né, aquele sintoma do primeiro definição que eu falei, e o segundo é aquele conjunto de sintomas relacionados à amplificação dolorosa, que é a dificuldade de concentração e memória. O cérebro está tão ocupado manejando, interpretando dor, que ele não consegue se concentrar, que ele não consegue manter memória. A fadiga, aquela falta de energia todo dia, o tempo todo, né? O sono não reparador, é aquela pergunta que o médico sempre faz para quem tem fibromialgia, né? Você está dormindo bem? Você fala, não, eu tô. Mas você acorda cansado ou descansado? Ele fala, eu acordo moída, entendeu? Então você não está dormindo bem, o sono não está sendo reparador, né? E alguns outros sintomas que vai ser muito pessoal, que a gente tenta encaixar também na fibromialgia, como, por exemplo, dormências, né? Sensação de inchaço. Quem tem fibromialgia pode confirmar se eu não estou falando besteira. Vocês sentem inchaço mesmo quando não está. Às vezes você fala assim, nossa, estou sentindo minha mão inchada, olha para a mão, não está. Né? Então, a sensação de inchaço, esses sintomas anômalos relacionados à dor, que acontecem bastante também, tá? Então, é um conjuntão de sintomas, mas todos eles envolvidos ou na dor ou na interpretação do cérebro da dor. Verdade. Nossa, uma seguidora colocou aqui que dói da cabeça à ponta do pé. O único local que ela não sente dor é na língua. Oh, E se meu Deus. duvidar, de vez em quando aparece na língua também, viu? Se a doença. Isso é interessante interpretar, porque assim, você fala assim, poxa, mas que absurdo, eu tenho dor no corpo todo, cara, e eu olho para o meu corpo e tá perfeito. É porque a doença é predominantemente no cérebro, né? Apesar de a gente ter muita controvérsia, porque a fibromialgia é uma doença relativamente nova na medicina, não é antiga. E a gente está estudando muito ainda, está descobrindo muita coisa na fibromialgia ainda, tá? Mas pensando que a doença é no cérebro, o cérebro interpreta todos os sintomas do corpo. Então ele pode criar essa dor em qualquer lugar. Ele pode fazer você sentir essa dor em qualquer lugar. Realmente, no cabelo, cara. Cabelo não é pra doer, mas no cabelo de quem tem fibromialgia pode doer. Geralmente é mais couro cabeludo, né? Muita paciente de fibromialgia tem aquela cefaleia tensional, que é aquela que o teu cabelo preso agora aí, ó, se tivesse com dor de cabeça tensional, você não ia conseguir deixar ele nem preso. Ia ter que soltar, ia ter que soltar para aliviar a dor, né? Verdade, tanto que a maioria nem prende o cabelo, né? Porque Uhum, dói. uhum. E como que é feito o diagnóstico, doutor Hugo, da fibromialgia? Legal. Essa dúvida traz uma dúvida junto com ela, que é aquela dúvida assim, doutor, mas que exame que você fez para falar que eu tenho fibromialgia? Porque o paciente vai numa consulta com o reumato, se o reumato for cuidadoso, ele já fala, na primeira consulta, é fibromialgia, tá? Por quê? Primeiro, é uma doença que não precisa de exame, o diagnóstico é clínico, tá? E segundo, um conceito errado que se tem, fibromialgia não é um diagnóstico de exclusão. Então eu não preciso excluir outras doenças e falar que é fibromialgia. Eu tenho que fechar os critérios. Por que a gente pede aqui, às vezes, uma porralhada de exame? Às vezes eu falo besteira, desculpa, viu? Aquele tanto de exame para investigar.
Porque, na verdade, a gente precisa falar que, assim, essa dor não tem outra origem. Porque se tiver outra origem, não é fibromialgia, tá? Então, a gente aplica 2 questionários na paciente, disfarçados no meio da história. A gente não fala para vocês que a gente está aplicando esse questionário. Disfarçados no meio da história, que é a escala global de sintomas, que são os sintomas que eu falei, sono reparador, perda de memória, etc., fadiga. E o outro, que é o índice de dor generalizada, que é uma pontuação que a gente dá para a intensidade da dor e para a localização. E a gente faz uma somatória de pontos. Isso é muito automático para o reumatologista, porque fibromialgia é a doença mais comum do reumato. Então, 9 em cada 10 pacientes que vão para o consultório do reumato são por fibromialgia. Então, a gente faz isso 1000 vezes. Então, acaba ficando automático. Então, por isso que o diagnóstico é tão fácil para o reumato. Às vezes, não tão fácil para outros colegas, né? Às vezes, fica pulando, né? A jornada do paciente na fibro não é curta, é longa, né? Às vezes, o paciente fica pulando de médico até chegar no reumato e ele conseguir aplicar aquele questionário e descobrir o diagnóstico. Ó, uma colega falou, ó, quem descobriu foi o neurologista. Ó, o médico idoso, ele consegue descobrir mesmo sem ser reumato, né? Verdade. Deixa eu ver aqui. E nesse contexto de outras doenças, se eu puder comentar mais assim um pouquinho, Sim, é claro. importante você ver assim, às vezes o médico pede exame, sei lá, de hepatite B, sabe? Doenças infecciosas podem dar dor. Pede exame de tireoide, às vezes acha uma tireoide alterada, né? E essa tireoide era a causa da dor, né? Outra dúvida que o pessoal tem muito, mas fibromialgia só tem quem tem depressão? Não, inclusive, se a depressão for causa da dor, nem é fibro. É dor da depressão. Mas entenda, quem convive com dor todos os dias da vida é muito difícil, o humor tá legal, cara. É muito difícil. Então é muito comum a associação de fibromialgia e depressão, né? Então olha como é vago até falar assim, o que investigar? Depende, cara, depende. Exame de rotina todos, né? Investigar tireoide, infecções, investigar o humor, como é que tá, né? Verdade. Tem muitas mensagens aqui, Tá comentário falando bombando, né? O chat tá bombando. que tem depressão. Exatamente por isso, porque a pessoa sente dor o tempo todo. Não tem como Sim. estar alegre o tempo todo, feliz o tempo todo, sorrindo o tempo todo, sentindo dor. Principalmente sentindo dor o tempo todo, né? Exato. Eu vou tentar ver se eu consigo abrir no meu PC aqui a live também para eu ajudar você nas perguntas, que tem pergunta demais, cara. Tem muita. E já vi que tem uns que perguntou, inclusive está aqui na minha lista também, que muita Hum. gente pergunta, quem não tem conhecimento ainda sobre a fibromialgia, quem às vezes tem um familiar e não entende muito o assunto e quer saber, né? A pergunta que não quer calar, a fibromialgia tem cura? Não, fibromialgia não tem cura. A gente nem brinca de conversar disso, a gente nem comenta a possibilidade de cura para o paciente de fibromialgia. Tem que saber, sim, que é uma doença crônica. Doença crônica é aquela doença que a gente lida com ela durante a vida. Então, o objetivo do reumatologista na fibromialgia não é curar, é tornar a vida saudável. Então, você tem qualidade de vida com fibro, sim, tá? Isso existe, tá? Agora, falar que você vai deixar de ter a doença, não posso falar. A vigilância de quem tem fibromialgia é constante. Quando a gente alcança a famosa remissão, aquele que todo paciente com doença reumatológica busca, né? Quando a gente alcança a famosa remissão, é uma vigilância constante para manter a remissão. Vigilância no remédio que deu certo para continuar usando, no exercício que deu certo para continuar fazendo, na terapia que deu certo para continuar com aquele psicólogo, sabe? Porque tudo isso interfere. Então é uma doença crônica, mas como é Naquela que é? alimentação equilibrada, alimentação também. Exato, exato. Então, tudo que deu certo tem que ser mantido para manter a remissão da doença. Agora, quando a gente fala que é doença crônica, em todo mundo que passa por um diagnóstico de doença crônica sofre um luto, né? Que é a perda do eu sadio, né? Então, poxa, você antes do diagnóstico você era uma pessoa, depois do diagnóstico você não é mais, você não se enxerga mais como uma pessoa, você se enxerga como o eu doente. E enterrar o eu sadio é muito complexo, porque pode ser muito sofrido. Tá? Enterrar o eu sadio. Então, eu não quero, quando eu falo que a doença crônica que não tem cura, que você se entregue a esse eu doente. Porque o seu novo eu, que convive com a doença, não tem que ser mais triste ou mais sofrido que o eu sadio. Às vezes é muito melhor, né? Às vezes você lida melhor com a sua saúde por completo, e isso vai te trazer tanto benefício por trás, reduzir teu ritmo de vida às vezes, né? Às vezes focar no exercício que você nunca tinha pensado em fazer, né? Descobrir novos prazeres numa leitura. Às vezes o seu prazer em uma coisa que te estressava, mas hoje está tendo prazer em outras coisas. Então, conviver com o eu doente nem sempre é tão sofrido como parece ser. Então, não leve essa verdade de doença crônica como uma coisa muito sofrida, tá? Eu acho que pode ser uma experiência diferente, tá? Não vou dizer que é bom, mas é diferente, né? É verdade. Tem uma pergunta aqui também. Nossa caixinha de pergunta tá lotada. A Morgana, ela perguntou, na verdade, ela falou que tem medo devido ao esquecimento, né, que ela sente, tem medo de desenvolver algo mais sério como Alzheimer.
que você fala sobre o Não, é esquecimento? uma pergunta boa, mas assim, essa a gente tem muito estudo já e não tem relação, tá? Porque a perda de memória da fibromialgia está muito relacionada à manifestação dolorosa. Então, as meninas aí que têm fibromialgia, repara, aquele dia que você está melhor da dor, como o teu cérebro rende melhor. Pode reparar, como você consegue se concentrar melhor, como você consegue resgatar a memória melhor, entendeu? Então, ela é um sintoma muito relacionado à dor, tá? Então, assim, você consegue até adaptar o seu corpo a isso. Por exemplo, eu falo que rolou essa pergunta numa caixa de pergunta minha, né? Como viver com a perda de memória da fibromialgia. Eu falo, cara, quem tem fibro tem que ser parceiro da agenda. Entendeu? Porque o teu cérebro funciona muito bem. Com a agenda vai funcionar legal. Quem tem Alzheimer, ele esquece da agenda. Entendeu? Então não é outro perfil de doença. É um cérebro que não funciona para memorizar. De quem tem fibro, funciona. É porque é difícil se concentrar na memória quando você tem convive com dor tanto tempo. Verdade. Fala um pouquinho pra gente, doutor, sobre o distúrbio do sono. Como melhorar essa questão? Tem várias perguntas relacionadas, eu tentei resumir aqui sobre o distúrbio do sono. Não, legal, isso é interessante pra Muito, né? caramba. Porque assim, olha só, o sono é um sintoma que vai vir casado à fibromialgia. Eu acho que é muito difícil encontrar um paciente com fibromialgia que nunca conviveu com sono não reparador. Não com insônia, mas com sono não reparador. De acordar cansado, exausto, sem energia. Então, assim, isso é uma verdade. Então, primeira coisa que a gente vai tratar no sono de quem tem fibromialgia é você tentar ver se o sono ruim for muito importante, tentar passar por uma medicação que ajude no sono. A maioria dos remédios que a gente usa para fibromialgia tem efeito em ajudar no sono. Mesmo a duloxetina, que muitos pacientes usam, que é pela manhã, ela tem efeito de ajudar no sono durante a noite, né? Então, até os remédios que usam de dia, a gente usa para o relaxante muscular dá sono, a pregabalina dá sono, a amitriptilina dá sono. Então, os remédios já ajudam. Tanto que quem tem fibromialgia deve ter notado lá que quando começou a tratar, um dos efeitos mais rápidos do remédio não é na dor, é no sono, é no sono. Então você começa a melhorar o sono mais rápido ainda que na dor, tá? Segunda coisa muito importante para tratar o sono é ter uma boa higiene de sono, uma toalete de sono adequada que a gente fala, né? Então assim, a gente tem muito maus hábitos de sono na vida atual. A gente tem a vida muito corrida, a gente tem uma hiperestimulação cerebral o tempo todo. Tá? Então a gente tem a velha mania de ter televisão no quarto, assistir um filminho antes de dormir, ou dormir por exaustão, que eu falo para meus pacientes, que vocês dormem por exaustão, porque tu fica assistindo TV até dormir, isso é exaustão, você não está preparando para dormir, né? Não preparar o ambiente do sono também, assim, aquela hora antes de dormir, né? Aquela golden hour antes de dormir, ou seja, de tomar um banho quentinho, de relaxar, de não se expor a estresse, né? Tomar uma bebida quente. Tem um hábito de aceleração cerebral antes de dormir, a leitura, a meditação, uma conversa com um parceiro, né? Então, isso faz parte da higiene do sono. Evitar o exercício muito próximo da hora de dormir. O exercício hiperestimula. Isso pode atrapalhar teu sono, né? Não usar o celular na cama, gente, pelo amor de Deus. O celular é para ficar carregando lá no banheiro ou no outro quarto de preferência. Evitar ao máximo essa vontade de usar o celular até cansar também. Só depois da live, tá, gente? Agora não. Depois da live vocês desligam e ficam uma horazinha desacelerando para dormir. Então, essas duas coisas ajudam bastante. A alimentação, uma dieta leve, evitar alimentos hiperestimulantes depois do meio-dia. Então, aquele café da tarde é proibido para quem tem fibromialgia, é muito ruim para quem tem fibromialgia, tá? Alimentos leves antes de dormir. E o exercício a gente já falou. Pronto, eu acho que esses são os maiores segredos para melhorar o sono de quem tem fibra. Só tudo isso, só tudo isso. Mas olha só, uma coisa que eu esqueci seu nome, desculpa, eu vi lá no nome e esqueci, cara. Gisele. Gisele. Gisele, uma coisa que é hiper legal. Muita coisa que a gente dá dica da fibro, quem tem fibromialgia vai reparar, e quem não tem, repara também. É bom para todo mundo. Então, esse segredo do sono, de cuidado do sono, não é só para quem tem fibromialgia. Eu tento fazer esses hábitos antes de dormir para dormir melhor. Então, é bom para todo mundo, tá? Então, muita coisa da fibro é isso, é fazer coisa que seja bom para todo mundo, né? É o que é saudável para todo mundo. Qualidade de vida, né? E sobre as tonturas? Tem muita pergunta aqui em relação a enjoo, até desmaio dos pacientes portadores de fibromialgia. Por que isso Interessante. acontece? E o que Então, pode estar melhorando? a vertigem não é um sintoma comum da fibro, tá? Apesar de ter muita gente que tem. Mas é um sintoma comum, ponto. Um monte de coisa pode dar vertigem. Então, lembra, quem tem fibromialgia, nem tudo que você tem é da fibromialgia, infelizmente, né? Quem tem fibromialgia gripa, quem tem fibromialgia pode ter uma infecção, quem tem fibromialgia tem dengue, quem tem fibromialgia tem Covid, piora muito por causa do Covid. Mas... Muitos seguidores falou isso mesmo, que piorou muito a memória depois do Covid. Demais, demais. Se atrapalha quem já tem a memória funcionando legal, imagina quem não tem, né? Mas uma coisa legal de falar em relação à náusea, isso é muito importante.
Muitos remédios que a gente passa para fibromialgia dão náusea. Muitos deles dão náusea. Então, assim, é adaptação. Então, escolher é adaptar o horário. Ah, vamos ver se o outro horário melhora essa náusea. Antes ou depois da refeição, vamos ver se melhora, entendeu? Então, é muita adaptação. Conversa com o teu médico e tentar ajustar remédio. Às vezes até trocar. Tem paciente que não se adapta a remédio, tem muita náusea com remédio, tem que trocar o remédio, tá? Então, é um sintoma muito comum, mas muito mais relacionado ao tratamento do que a doença em si, tá? Verdade. Deixa eu ver aqui uma dessas perguntas. Tem muita pergunta aqui, muita, muita, muita. Mas algumas a gente já conseguiu já responder, né, Tá. no que a gente foi falando. A Silveira Marina, ela tem dúvidas sobre as causas da fibromialgia. O que pode estar causando a fibromialgia? A gente sabe que é multifatorial, né? E nossa, essa resposta a medicina queria muito ter, o reumato queria muito ter, eu queria muito te dar essa resposta com convicção, eu não consigo, tá? A gente tem algumas coisas que a gente sabe, por exemplo, a gente sabe que tem um fator genético por ter certa relação com hereditariedade. Então não é incomum encontrar familiares com fibromialgia, de pacientes que têm fibromialgia. Então a gente sabe que tem conteúdo genético, mas eu te falar qual gene está envolvido, sei lá, não sei, tá? Fator ambiental, a gente sabe, por exemplo, que a fibromialgia acontece mais em mulheres. Agora, por quê? Tem relação com o hormônio? Não sei. Então é uma doença que a gente sabe que tem vários fatores relacionados, mas falar qual é a etiologia, qual é a causa primária dela, a gente ainda não sabe. E é uma coisa que a gente busca bastante, porque às vezes a gente contando a causa, a gente consegue otimizar o tratamento, a gente está lutando muito para isso, mas infelizmente a gente ainda não sabe. Certo. E aí tem algumas perguntas também que acaba respondendo essa sua resposta, a questão da idade, da questão do sexo, né? Que é mais comum em mulheres, que é menos comum em criança. Alguns seguidores perguntou também se criança pode ter. A Que gente é sabe. mais comum em mulheres jovens, aquele preconceito que doença reumática, doença de idoso, não é. Pacientes que vão por reumato, vocês estão acostumados a ver que o consultório do reumato não tem na recepção um monte de velhinho. É um monte de mulher jovem tratando doença reumatológica. Então é esse perfil de paciente mesmo. Apesar de a gente estar encontrando mais homens com fibromialgia, viu, Gélia? Eu acho que o homem, ele não se cuida muito, né? Então, às vezes, o homem se esconde da doença, ele não vai no médico. A mulher tem se cuidar mais, mas está se encontrando mais fibromialgia em homem, viu? Apesar de ser realmente assim, 90% é mulher. Verdade. Vocês são a minoria, né? Tem essa É. vantagem. Ai, deixa eu ver aqui. Aqui tem mais perguntinhas. Eu É vi importante, muitas perguntas. Pode falar, Gisele. falou? Pode falar. É porque eu estou Né, que eu vi excluindo. muitas perguntas, que é uma pergunta polêmica, e toda vez que rola alguma live sobre fibromialgia, algum vídeo, alguma coisa, vai rolar. Que essa é a fibromialgia da aposentadoria ou da direita à aposentadoria. Gente, Verdade. não é Várias. uma doença que dá direito à aposentadoria. É a limitação física que dá. E assim, eu vi até uma falando, por que o reumatologista não gosta de dar laudo para reumatologista? A gente não tem questão de gostar, a gente é obrigado a dar, a gente dá. O médico vai dar, ele é obrigado a dar, tá? Só que a gente não pode escrever no laudo que é uma doença, por exemplo, incapacitante. Isso a gente não pode. Quem vai falar isso é o médico perito. A gente descreve a doença, tá? Por quê? Tem estudos mostrando, por exemplo, que pacientes com fibromialgia que se aposentam piora da dor. Olha que porcaria. Se a gente aposentar todo mundo da fibromialgia, vai piorar da dor, cara. Então, o que a gente faz, assim, a gente fornece relatório. Eu não sei como é a realidade de Goiânia ou de outras cidades, mas, por exemplo, aqui em Palmas, a gente vê muita quando o patrão tem uma visão mais bacana, remanejamento de função, ajustes de horário para a pessoa poder fazer exercício. Se sentir incapaz para uma doença que não é incapacitante em todos os pacientes, pode ser muito triste, sabe? Então, lutar para tentar manter a atividade laboral não é tão ruim, é interessante, tá? Por isso que o reumatologista não põe no laudo que a doença é incapacitante, ele não pode primeiro. Ele é o médico assistente, ele não é o perito, tá? Mas o médico sempre vai dar o relatório. Agora, sim, claro, a luta no INSS ou nos planos privados, a luta é longa, é chata, é complicada, não só para fibro, mas como muitas outras doenças crônicas, tá? Então, isso eu não posso falar que realmente é uma doença que dá direito à aposentadoria, porque infelizmente não é assim que funciona, né? É verdade. Inclusive, a gente tem uma live salva aqui no Instagram da fibromialgia sobre direitos, né, do paciente com fibromialgia. A gente fez ela com Foi uma advogados. live bem rica, aliás, né? Foi bem rica aquela live, foi bem boa, eu vi. Pois é, tá salva. E aí, depois, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tirar umas dúvidas, tem muita coisa bacana lá. Muito bacana mesmo. E deixa eu ver o que mais. Os tratamentos disponíveis. A pergunta que não quer calar e todo mundo quer saber por onde começar. Gente, são poucos, tá? Não tem. Atualizar, Não, né?
Não tem muito segredo no tratamento da fibromialgia, não, porque são poucas medicações. E um bom reumatologista nunca promete que a medicação vai resolver. Confirma para mim, quem vê se não ouviu essa frase do médico, fala-se que não ouviu. Ou quem ouviu, dá um joinha, confirma que ouviu. Que o teu médico falou assim, ó, o remédio não vai resolver tua dor. O remédio não vai resolver tua dor. Ele vai aliviar a intensidade de sintomas. Quantas vezes vocês já ouviram isso? O que resolve a dor é o exercício. O tratamento da fibromialgia não é medicação, é o exercício. A gente tem alguns remédios. A Amanda comentou uma coisa legal. O tratamento da fibromialgia é muito caro. Isso é triste. É uma briga que a gente está na Sociedade Brasileira de Hematologia há muitos anos para tentar ter um PCDT da fibromialgia, para ter direito ao fornecimento de remédio. A gente sabe que isso é bem complicado mesmo. Então, o que a gente tem de remédio hoje? A gente tem que pegar remédios que ajam na modulação, ó, o pessoal confirmando, ó, na modulação, então lá no cérebro, ou na transmissão do estímulo doloroso. Na transmissão, o que a gente tem? Os anticonvulsivantes, a pregabalina. Deve ter um monte de paciente aí que tem uma pregabalina, tá? Quem age na modulação? Os antidepressivos, ansiolíticos e relaxantes musculares. Então, todo mundo já deve ter usado o Miozan em crise de fibromialgia, amitriptilina, nortriptilina, duloxetina. Então, são esses remédios. Não tem muito para onde eu fugir. São esses que a gente tem. São 4 classes que a gente vai usar no tratamento. Mas o tratamento não é o medicamento. Nunca vai ser. Nunca o reumatologista falar que é isso, o tratamento. A não ser que a gente mude, né? A gente evolua na medicina e chega ao ponto de falar, putz, esse remédio aqui, ó, resolve todas as modulações de dor do mundo. Aí a gente consiga resolver. Mas o tratamento é um exercício, uma terapia regular para você manter o teu humor bem equilibrado. Eu falo que meditação faz parte do tratamento da fibromialgia, um bom sono, tá? Então, o tratamento da fibromialgia envolve muito mais. É aquele tipo de doença que o médico sofre para tratar, porque não depende da gente, depende muito do paciente. Então, é aquele tratamento compartilhado. É a gente fazer a nossa parte e vocês fazendo a parte de vocês, senão não resolve. Não adianta, tá? Quem está se dedicando bem ao tratamento sabe o que eu estou falando. Ou quem já se dedicou bem ao exercício e parou, sabe o que é voltar a dor depois que o exercício vai embora, né? Então, não adianta eu falar que é o remédio que vai resolver, que não é. Não é. Certo. Na verdade, o tratamento ele é multifatorial, né? Multiprofissional, não... porque Sim, o médico não trata sozinho. pega a receita, né? E pronto, tá tudo certo. E não é assim, O né? educador físico é um parceirão do reumatologista na fibromialgia. É outra coisa cara na fibro, né? A gente não gosta de exercício não assistido. Então você tem que ter personal na academia. Olha só que caro, cara. Entendeu? Ou tem que ser uma natação ou hidroginástica que tem um professor o tempo todo lá, um pilates que tem um professor o tempo todo lá, né? Realmente não são baratos, né? Felizmente não está acessível a todos, né? Ver aqui. Tem mais perguntinhas aqui. Qual o melhor exercício, Graciela? Aquele que você goste, tá? A gente gosta de exercício de mais intensidade, mas é aquele que você goste e tolere, que seu corpo tolere, então que você respeite, e o que você goste. Assim, se for perguntar para 7 em cada 10 reumatologistas, eu falar musculação. Eu sou apaixonado por musculação. O efeito da musculação na fibromialgia é maravilhoso, porque não tem impacto, então é um exercício que é assistido, é no aparelho, não dá lesão, tá? Mas é o que você gostar. Verdade. Pessoal perguntando dos exercícios, sobre dor pélvica. A dor pélvica recorrente é uma das dores que não entrou no critério diagnóstico, mas é aquelas que comentei no comecinho, que são aquelas dores associadas à fibromialgia que podem acontecer. A gente brinca que são as fibromialgias de outros órgãos, né? Então tem paciente mulher que tem dor pélvica recorrente, tipo uma cólica menstrual, que vem direto, e pode estar envolvida na fibromialgia. Uma dor parecida, inclusive, com endometriose, confunde o diagnóstico, inclusive, né? A gente falou de outra que é o intestino irritável, a enxaqueca, que é outra dor crônica que pode vir junto, qual que é o outro que eu falei? A síndrome da bexiga neurogênica, aquela bexiga que sente aquela cistite o tempo todo, sem ter cistite, tá? Então essas dores podem vir muito associadas, sim, à fibromialgia. Certo. Aqui. Doutor Hugo, tem muita gente perguntando sobre o cannabis. Então, falou um pouquinho, né? eu tô longe de ser o maior expert em canabidiol. Eu não dou minha opinião sobre isso. Por quê? Eu vou explicar bem. Não que eu não estude o efeito da cannabis na fibromialgia ou na dor crônica. Só que a gente não teve ainda uma autorização, ou pelo menos um aval da nossa Sociedade Brasileira de Hematologia em incluir o cannabis no tratamento da fibromialgia. Por quê? A gente ainda tem alguns conceitos meio difíceis de lidar em relação ao uso do cannabis na dor crônica. Por exemplo, o THC, que é o tóxico, tem mais efeito na analgesia do que o canabidiol, do que o CBD. Então a gente, poxa, e aí? A gente vai usar o tóxico? Não pode usar o tóxico, tem que usar só o CBD, tá? Então, assim, tanto que meus pacientes que querem usar, eu falo, cara, vão atrás de alguém que sabe que tem mais experiência que eu, vão tratar, porque tem alguns estudos já surgindo, tem muito dado novo surgindo, mas eu, pessoalmente,
vou aguardar minha sociedade dar o aval de uso, ou pelo menos a mais credibilidade de uso, para eu prescrever com mais segurança, tá? A gente tem que fazer uma medicina que a gente chama de baseada em evidência. Eu não posso fazer porque eu acho legal ou porque está na modinha. Não faço isso. Mas eu tenho pacientes usando, assim, com outros médicos, não comigo, entendeu? Eu prefiro, por enquanto, eu tô falando assim, eu brinco que em 2, 3 anos eu acho que eu estou prescrevendo bastante. Por enquanto, ainda estou esperando vir mais forte os estudos, sabe? Certo. Tem um, acho que é Dan Santana, perguntou sobre o sobrepeso, que compromete, né, o quadro da fibromialgia. Verdade, Então, compromete qualquer, né, outro pronto. quadro, né, e piora na fibromialgia. É assim, Gisele, todo mundo tem que ser saudável e equilibrado mentalmente. Todo mundo tem que ser, não é? Paciente com fibro tem que ser muito mais. Porque quando você não está equilibrado fisiologicamente, ou seja, não está saudável, nem mentalmente, tua dor piora. Então você tem sintomas quando você está equilibrado. E o sobrepeso, infelizmente, ele dá um desequilíbrio hormonal importante ao corpo. Né? Tem aqueles estudos mostrando que o tecido gorduroso é um tecido inflamatório, então apesar disso não ter relação com a dor crônica da fibra, mas a gente sabe que tem um mecanismo inflamatório aí. Mas o que eu mais sofro em relação ao sobrepeso é a limitação que ele dá ao exercício. Entendeu? Então, eu acho que o mais pesado, olha, sem trocadilho da palavra, desculpa, mas o mais pesado do sobrepeso na fibromialgia é exatamente a incapacidade que ele dá de você conseguir fazer um exercício físico com qualidade, porque você fica cansado mais fácil, a tua musculatura é menos tolerante a exercício. Então, para mim, o que mais sofre é isso, porque atrapalha muito no exercício. Verdade. Tem uma pergunta da seguidora, ela perguntou, acho que é Soraya, não, passou rapidinho, eu não consegui ver o nome. Ela perguntou por que que a dor intensifica muito no período pré-menstrual. Aí é muito pessoal, entenda. Se você parar para forçar na sua memóriazinha, as pacientes que têm isso, se parar para forçar na memória, provavelmente você era uma pessoa que tinha já na adolescência uma dismenorreia, que a gente fala, aquela cólica menstrual mais chata, que já deixa um pouquinho incapacitado. É muito comum a mulher ter pródromo, né? Sentir antes da menstruação, falar assim, puxa, eu estou sentindo minhas pernas cansadas, doloridas, meu seio está dolorido antes da menstruação, e isso causa dor. Então não é que a fibromialgia piora durante a menstruação, mas a gente sabe que algumas pacientes reagem aos hormônios perimenstruais com dor muscular, com edema muscular, com a sensação de cansaço nos membros, e quem tem fibromialgia isso se torna dor, porque o corpo do fibromialgia já está habituado a converter quase todos os sintomas em dor. Né? Então, agora, assim, tem que tomar cuidado para ver se não tem endometriose também, tá? Então, a paciente com fibromialgia, como eu falei, ela pode ter outras coisas, e a endometriose causa muita dor. Eu tenho algumas pacientes, viu, José, que inclusive a fibromialgia meio que curou depois que a gente descobriu e tratou uma endometriose que era avançada. Então, a dor da pessoa é uma dor difusa, secundária à endometriose, tá? Eu tenho que ficar de olho nisso aí. Né, a situação, né? Sim, sim, sim. Verdade. E por que que o frio piora a dor? A Vitória Brabo. Acho que é isso mesmo. Essa pergunta também é recorrente em qualquer live da reumatologia, tá? Não é só na fibro, não. Qualquer live que o reumato for fazer, ou qualquer entrevista, vai rolar essa pergunta. Então, o que acontece? Eu nunca viajei para um lugar muito, muito, muito frio. Acho que alguém aí deve ter viajado. Quando você viaja para um lugar muito, 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 muito frio, você deve notar que o frio é incômodo ao corpo. É doloroso. O frio é doloroso, tá? Então, de novo, é igual a gente conversou agora há pouco aqui da menstruação. Uma coisa que já é dolorosa, quando você tem um paciente que tem dor por tudo e amplifica a dor, torna mais. Então não é que o frio vai piorar a dor, é que é menos tolerante ao corpo, é mais confortável um banho quentinho de banheira do que um banho gelado na piscina, tá entendendo? Então isso a gente é um pouquinho intolerante ao frio em relação à dor, pode acontecer mesmo, tá? Então não é porque piora a doença, é porque realmente a gente é intolerante ao frio. Verdade. Tem mais perguntinhas aqui. O calor também dói muito. A Socorro falou. Bom, descreveu a fibromialgia. É isso aí, meu irmão. É isso aí. O frio dói muito, calor também. Eita. Vamos ver. A Andressa perguntou se dieta melhora a dor. Essa aí é legal, né? Porque assim, tem muita coisa conversando sobre dieta e fibromialgia. O que a gente tem de evidência que realmente funciona? Uma dieta saudável ajuda teu corpo a ficar equilibrado, ele tem mais disposição, mais energia, então ele consegue funcionar melhor com uma dieta equilibrada. Então, evitar carboidrato, açúcar, bebidas estimulantes, gordura, isso é bom para todo mundo, como a gente comentou no início, e o bom para todo mundo é muito, muito bom para quem tem fibromialgia. Alguns mitos que devem ser derrubados. O glúten é ruim para quem tem intolerância ao glúten, tá? O glúten não é ruim para todo mundo, tá?
A carne vermelha é ruim para quem tem doenças relacionadas à carne vermelha. Gota, para fibro não é, proteína. A gente até briga, vai comer carne, cara. Tira o arroz e come carne para você ganhar músculo, isso é bom, tá? O leite é ruim para quem tem intolerância à lactose, tá? Suplementação. Eu vi muita gente perguntando de coenzima Q10. É modinha, tá? É modinha. Eu não tô falando que seja ruim coenzima Q10, mas não vai falar que isso melhora a fibromialgia, que não vai melhorar sozinho, não. Dentro do contexto de usar todo o resto, é bacana. Ômega 3 eu gosto muito, tem efeito no colesterol, tem um efeitozinho anti-inflamatório. Eu gosto de ômega 3. Vitamina D, o reumato gosta bastante, desde que tenha deficiência. Então, olha só, o que eu tô falando para vocês é que aquela alimentação e suplementação, aquela que é boa para todo mundo, é muito boa para quem é fibra, para quem tem fibra. Então, não vá atrás de falar assim, cara, uma dieta vai me salvar da doença ou vai melhorar toda a minha fibromialgia. Não é assim. Mas você vem no meu consultório, eu vou te caminhar para Nutri. Então, eu tô falando que não é para fazer uma dieta bacana. Eu vou te caminhar para Nutri, porque uma dieta bacana melhora o corpo. Tu vai ter mais disposição para a vida. Até para suplementação, porque eu quero que meu paciente com fibro faça exercício e tome o seu whey protein, sua creatinina, eu quero que ganhe músculo, entendeu? Então, eu mando para a Nutri para ela passar uma dieta equilibrada, suplementação para ganhar músculo, né? Tá certo. Eu não consegui ler o nome que ela só colocou aqui nos comentários, mas ela perguntou sobre a questão do libido. Por que diminui tanto o libido no Cara, paciente com é um fibromialgia? relato muito comum a fibro. Geralmente acontece na fibromialgia quando tem transtorno de humor junto, tá? Então, geralmente quando a fibro tá com depressão, com ansiedade, ele dá mais perda de libido, tá? Esse é o primeiro ponto. Então, o transtorno de humor causando a perda de libido e não só a fibro, tá? Segundo ponto, que tesão você tem com saco dor? Me diz, tá morrendo de dor no corpo. Vamos lá, para quem não tem fibra, se tiver alguém sem fibra assistindo aí, imagina você com dengue e fala assim, quero fazer sexo. Não, é a última coisa que você vai pensar. Eu quero ficar na minha cama parada, eu não quero fazer sexo, né? Então, isso também atrapalha, quando você tá com muita dor. E isso o parceiro tem que entender que é outra coisa muito complicada, né? Que é o relacionamento da paciente com fibromialgia. Então, o parceiro que é companheiro ajuda bastante na doença, ajuda bastante. É bom a gente, de vez em quando, chama pro consultório, vem, traz o marido, vamos conversar junto, vamos ver o que ele pode fazer para te ajudar, que hora que ele pode cuidar dos meninos pra você fazer exercício, né? Porque isso ajuda bastante. Então, o primeiro ponto é a questão do humor. Segundo ponto, a questão da dor não te dá vontade nenhuma de fazer nada, muito menos sexo, tá? Terceiro ponto, as medicações. Isso é chato, porque muita paciente tem perda de libido com a medicação, tá? Então, o que eu falo? A paciente chega para mim com perda de libido e eu falo, esse remédio pode dar perda de libido. Mas eu falo, eu quero que você use. Por quê? Eu tenho certeza que estar com dor tira muito mais a libido que o remédio. Então, às vezes, mesmo com o remédio causando perda de libido, eu falo, usa, porque às vezes só de você melhorar a dor, tu vai ter muito mais tesão, vai ter mais vontade de fazer sexo, vai ter mais ânimo, tá? Agora, assim, eu não tô falando que não é pra fazer, pelo amor de Deus, sexo é bom pra todo mundo, libera endorfina, é bacana, fortalece relacionamento. Então é lógico, no dia que tiver com tesão, cara, ataca o marido, né? Pelo amor de Aproveita. Deus. Vamos, entendeu? Tem que aproveitar, não se entrega não, vamos, entendeu? No dia que tiver legal, aproveita, cara. Mas isso depende muito também do parceiro compreensível, que a gente sabe que nem sempre acontece, infelizmente. É uma realidade triste que acontece muito na fibro. Gisele, eu posso interromper que eu achei uma pergunta que é hiper importante. Pode falar. O Franciro Rodrigo, não sei o resto sobrenome, ele perguntou assim: eu tenho fibromialgia e retocolite ulcerativa. O que eu faço é dor de um lado e de outro. Cara, essa pergunta é interessantíssima, importantíssima, porque só dele ter retocolite, eu tenho que questionar muito esse diagnóstico de fibromialgia. Porque isso pode ser uma doença chamada artrite enteropática, que é uma doença de inflama junta relacionada à retocolite. Olha que importante. Então, esse paciente é um paciente que tem que vigiar duas vezes. Eu não estou falando que ele não tem fibro, talvez tenha. Mas só dele ter retocolite, o reumato dele vai ter que ficar de olho assim, ó, para saber, deixa eu ver se isso aqui não é uma doença, uma artrite enteropática. Porque é uma das dificuldades da fibromialgia, tentar enxergar a doença que pode estar atrás da dor, né? Que muitas vezes se disfarçam, tá? Essa eu achei importante pausar um pouquinho. E passou tanta coisa que até eu me perdi. Alguém perguntou sobre o protocolo Coimbra, tá? Ó, Sim. esse é controverso pra caramba, tá? Mas esse eu vou dar meu comentário com a aval da minha sociedade, da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que tem uma nota oficial sobre isso. É perigosíssimo, tá? O protocolo Coimbra é perigosíssimo, tá? Superdosagem de vitamina D para quem não precisa ou para todo mundo é muito arriscado. Dá perda de função renal, pode ir para diálise por isso. Dá distúrbios do cálcio que provocam os sintomas dor. Tá? Então, olha que doido, você vai fazer um negócio para melhorar a tua dor e vai provocar dor. Então, gente, vitamina D é excelente para quem está com deficiência e na dose adequada. Quem duvida de mim, não sou eu que estou falando. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia tem na sua página inicial da site da Sociedade Brasileira uma nota explicando sobre os riscos de reposição de vitamina D em quem não precisa, tá? Certo. Doutor Hugo, muita gente perguntou sobre a pulseira Ah, magnética. Eu acho assim que eu já vi uns 10 ou 15 aqui sobre a pulseira.
A minha resposta é: estudo científico tem poucos com resultados muito controversos. O que é isso? Você fazer uma pesquisa sobre dor é muito complicado, tá entendendo? Porque assim, se eu der uma pílula de farinha para todo mundo, existe um negócio chamado efeito placebo. Se tu acreditar que aquela pílula vai te melhorar, tu vai melhorar um pouquinho, tá? E na dor, um pouquinho é uma vitória enorme. Você falar que melhorou 10% da dor, porra, 10% para quem tem fibra é uma melhora enorme, Que tá? bom. Então a fé no tratamento melhora muito a doença, tá? É só vocês lembrarem assim, de um período que vocês questionaram o diagnóstico. Nesse período, cara, nenhum remédio dá certo. Nenhum. Aí tu aceita e começa a fazer exercício. Aquele remédio inicial que não tinha dado certo, começa a dar. Olha que milagre. Não é milagre. É porque tu tá aceitando melhor o tratamento e esse efeito é muito importante, sabe? O cérebro ele é uma máquina, assim, alucinante, perfeita, maravilhosa. Então é lógico que quando você acredita mais no tratamento, ele melhora mais, tá? Sobre a Verdade. pulseira, o que eu falo? Mal faz? Olha qual a diferença do protocolo Coimbra para a pulseira. A pulseira magnética mal não faz. Então o que eu falo pro meu paciente? Te melhorou? A tu teve efeito? Você sentiu esse melhor usando? Continua, continua, tá? Não te melhorou? Pera aí, então. Não vamos gastar dinheiro com isso, é caro, tá? Então vamos tocar outras coisas que podem ser melhores. Como essa não faz mal, eu não ligo. Vai usar, cara, usa. Tem atleta que usa para ser atleta melhor, pô, né? Por que não pode usar também? Eu vou falar muito, vou ser muito claro naquilo que tem efeito colateral, que é grave, tá? Como o protocolo Coimbra. Agora, o que não faz mal, pelo amor de Deus, use demais. Deixa É, usar. Alguém perguntou da auriculoterapia. É legal, porque puxa outra coisa, ó. Tem estudo na auriculoterapia e na acupuntura mesmo. A acupuntura mesmo, ela tem muito mais efeito na dor que a auriculoterapia, tá? Mas como ela não faz mal, é a mesma coisa. Se está te resolvendo, tá deixando o efeito da acupuntura mais longo, muitas vezes é esse o objetivo, usa, cara. Não faz mal nenhum, é legal pra caramba. Agora, a acupuntura é maravilhoso. Quem já fez acupuntura e pô, acupuntura é bom pra caramba. verdade. Por que tanta fraqueza e cansaço, inchaço? Então, Não a tem. fraqueza é aquele sintoma da fadiga, né? Então dá muita fadiga mesmo. Agora, a fibromialgia não é para inchar, tá? Então, se tá inchando, a sensação de inchaço acontece, tá? Isso acontece muito. Mas inchar de ficar grande mesmo não é para acontecer. Então, tem que ir no teu reumato, mostrar para ele, ver se não tem alguma outra coisa causando inchaço, tá? É diferente. O que mais? Teve tanta coisa, Zé, eu perdi coisa demais. Tá rápido o Muita chat. coisa. É, você já foi falando. Então, assim, tem umas perguntas que você já respondeu, mesmo a gente não Eu falo falando. demais, Zé, eu falo demais. A gente adora. É muita informação, a gente gosta. Quando, quando o médico fala muito. Deixa eu ver. Alguém perguntou de terapia neural. Você sabe o que é isso, Zé? Eu não sei nem o que é isso. Não, Juro pra também você. não. Nunca. E o É pessoal outro já que eu estudar agora. Eu vou. olha aqui, Hã? Luci, quer saber se quem tem fibromialgia pode tomar uma bebida alcoólica no fim de semana? Bom, cara, lógico que pode, pelo amor de Deus. A bebida no Brasil é relacionada à social também, tá? Então, assim, E entenda. Muitos remédios da fibromialgia diminuem a tolerância ao álcool. Então, você se intoxica com o álcool mais fácil. Se intoxicar não é morrer, nem entrar em coma, não. É ficar bêbado. Então, você vai tender a intoxicar mais rápido. Isso tem que tomar cuidado, tá? As medicações para fibromialgia geralmente não são hepatotóxicas, é isso. Não afetam o fígado. Então, não teria problema. Mas o fígado gosta muito mais de metabolizar o álcool que o remédio. Então, naquele dia que você beber um pouquinho a mais, o remédio não vai ter efeito, que é um risco, tá? O álcool interfere no sono, a qualidade de sono do álcool é pior. Você pode ver, quando você está na bebedeirazinha, você acorda ressaqueado, você acorda, o sono não foi legal, o sono parece que não te descansou. Então, é lógico que eu vou falar para você que o álcool não é legal para quem tem fibromialgia, mas eu falo assim, cara, você gosta do ambiente social em que você vai beber sua cervejinha com seus amigos? Faça isso. O efeito psicológico disso é tão mais importante que é lógico que a gente não vai proibir nunca. A Camila explicou o que é terapia neural, aplicação de anestésico nos pontos de acupuntura. Camila, eu juro por Deus que eu não sei te falar sobre isso, tá? Eu recomendo seguirem o Dr. Davi Bulcão. Ele é acupunturiatra de Fortaleza e ele participa muito aqui do filme Ajudor Crônica também. Ele ele é... entrou agora há pouco na live. Até Foi? mandou um- Pronto. Hã? Ele entrou Apareceu? há pouco na live. Ele é acupunturiata, ele é reumatologista e especialista em acupuntura. Ele com certeza vai saber falar isso melhor que você. Davi, se você estiver me ouvindo aí, ó, você responde isso aí, pelo amor de Deus, que eu não sei sobre essa aí, não. Sobre terapia neural. Certo. Deixa eu ver, tem mais. Ozonioterapia ajuda, doutor? Não, desculpa. Não, para fibromialgia, não. É do Desculpa, não.
E eu não tô falando por birra, tá? Esse não faz mal, por exemplo. Eu acho que quem quer fazer, pode fazer, não vai fazer mal, entendeu? Não é igual o protocolo Coimbra, que eu falei, não faça porque é perigoso. Esse não faz mal, mas os estudos mostram que não tem efeito na dor, infelizmente. A gente queria que tivesse, né? Sim. Ver. Teve uma aqui que eu ia responder e passei, cara. Ah, perguntar da melatonina. Cara, melatonina é um remédio legal, interessante, porque assim, como eu falei, muitos remédios da fibromialgia já ajudam no sono. Mas às vezes aquela pessoa precisa de um pouquinho a mais, né? Sabe? Quando você tá assim, tô quase legal, mas não tô legal. A melatonina, o que que ela tem de bom? Ela interage muito pouco com outros remédios. Então ela é segura. Então, às vezes, usa junto. Você usa junto com a amitriptilina, a melatonina, e isso acaba melhorando o teu sono. E como ela tem muito pouca interação com outros remédios, eu acho que a melatonina pode ajudar sim, tá? Só que o efeito dela é pequeno. Quem já tomou sabe que ela não melhora uma insônia grave. Ela é efeito leve, é um complementar muito bacana, só isso. Certo. Queimação nas pernas tem, é um sintoma comum. A dor em queimação é uma dor comum na fibromialgia. Alguém falou Hum. pra chamar o doutor Davi. Eu acho que ele já fez com vocês, não já? Ou não? Davi, não. Acho que não. Não. O Davi é um Da- cara hiper bacana, ele gosta de fazer live também. Eu acho que ele tá como diretor científico da Sociedade Cearense de Reumatologia e gosta muito de fibro, porque acupuntura, né? Que bacana. Eu acho que Sertralina. administradoras Ah, do pode grupo. falar. Falou que vai chamar. Já vão É isso colocar. aí. Eu vi muita gente perguntando da sertralina e eu acho que da venlafaxina. Gente, são dois ansiolíticos que não estão na lista de medicações para tratamento da dor. Mas, às vezes, está usando, por exemplo, pregabalina para dor. E o humor não está legal, por exemplo, com a duloxetina. A gente troca para ver se ajudando no humor melhora a dor, tá? Então tem paciente que usa e responde bem, tá? Tem que usa e responde bem. Certo. E o bom é Hum. que as seguidoras aqui são assíduas, né? Não sei se são seguidoras ou são organizadoras. Todo mundo sabe quem já participou, quem não. As meninas arrasam. Tem também. É um grupo de 4 pessoas e tem um rapaz aí na turma. Que legal, cara. Isso é interessante para tirar o preconceito. Tem muito preconceito com homem com fibro, sabia? Muito mesmo. Legal, legal isso aí, hein? Legal. Todos os administradores do Instagram têm fibromialgia. Então, assim, eles entendem muito, além de conhecer muito sobre o assunto, né? E querer dividir isso com os seguidores, eles sentem na pele o que realmente é a fibromialgia, Eu né? acho importante. Eu acho que não podia ser gerido por pacientes que não convivem com isso. Não ia ser legal. Tá, Tu também é? fazer uma live. Não, eu não. Tu não é Eu coordenadora até da, já da... sugeri fazer uma live com eles, porque eu acho que eles têm que aparecer aqui para Poxa, vocês. com certeza. Com Top. certeza, ia ser super legal, com certeza, é verdade. Não aceito Eu ainda fiz não, uma mas eu live uma continuo vez. fazendo convite. Eu fiz uma live uma vez só sobre relatos. Então, assim, eu fui abrindo e chamando os pacientes para entrarem e dar relato. Porque, cara, Bacana. às vezes o maior medo do paciente é medo de ter a doença por ignorância. Então, antes, ele já fica com tanto medo que nem no médico ele vai, cara. Olha que absurdo, né? Nem atrás de tratar ele vai. Isso é muito chato. Então, eu acho importante, sim, vocês darem a cara a tapa também, né? Só a gente aqui não. Uai, só a gente tem que aparecer aqui. É. Pois A é, muito Vilma, bacana. eu acho que a Vilma perguntou umas 20 vezes, tá, gente? Pernas inquietas. Eu acho Sim, umas 20 vezes. E eu tem não. uma A gente pulou. vezes, perna inquieta. Fala das pernas inquietas. Então, as pernas inquietas é um acometimento de que a pessoa fica movimentando a perna, geralmente até dormir. Então, não é aquela pessoa que, eu faço isso, sou ansioso, eu fico mexendo a perna. Isso não é perna inquieta. Mas é a pessoa que, mesmo dormindo, às vezes está mexendo a perna sem parar, e isso cansa as pernas, inclusive. Então, olha só, a perna inquieta, primeiro, ela é um diagnóstico diferencial. Que quando ela é grave, a paciente tem dor de tanto ficar mexendo a perna quando está dormindo. E não é fibra, porque está cansando a perna mesmo, tá? Agora, ela é uma manifestação de ansiedade. Então, às vezes, a fibromialgia, junto com a ansiedade, pode estar causando a perna inquieta, tá? E tem outras doenças que causam síndrome das pernas inquietas. Nem sempre é boazinha, então tem que investigar. Doenças do rim podem causar isso aí, tá? Então vale a pena investigar. Então ela pode estar junto à fibromialgia, mas não necessariamente são sintomas da fibromialgia, tá? Pronto, Vilma, respondemos, tadinho. E o espasmo muscular? Teve uma que perguntou também O sobre isso. Pô, pois é, o espasmo mesmo, o conceito de espasmo não é relacionado à fibromialgia, é de outras doenças, tá? Doenças até bem mais graves, aquelas neurodegenerativas. Mas muita contratura muscular se confunde com espasmo, tá? Então aquele músculo tá duro, vocês sabem disso muito bem, porque nódulo de tensão todo mundo tem. Eu tenho aqui que é crônico, ó. A minha filha tem que fazer tratamento direto em mim, porque eu tenho direto.
Tá? Agora, quem tem fibra tem muito mais contratura muscular. Então, não pode confundir a contratura com espasmo, tá? Outra coisa, aqueles choquezinhos que você mexe a perna sem querer, isso é normal, tá? Só que o que acontece? Quando você tem o diagnóstico de uma doença, você fica mais atento ao que acontece com você. Não sei se vocês já repararam isso. Muita coisa que às vezes passava batido, hoje que você tem o diagnóstico, você começa a ficar mais de olho. Você assim, uai, peraí, minha perna tá tremendo. Ela já tremia às vezes, você nem notava. Só que hoje, por você ter a doença, você acaba sendo mais atento a alguns sintomas, tá? Verdade. Doutor Hugo, acredito que o nosso tempo já está acabando? Já tem quase uma hora que a gente está aqui. Caramba. É mesmo, cara, é mesmo, tem mesmo. Deixar a live salva, então a gente tem que finalizar antes que o Instagram corta a gente, sabe? Antes de Tá. finalizar, eu coloquei uma pergunta aqui que eu acho que é muito importante e vi que várias pessoas perguntou algo relacionado. Como conviver e apoiar um paciente com fibromialgia? Porque assim como os pacientes, né, são nossos seguidores, tem familiares também que são. E a gente sabe que tem alguns, por não ter conhecimento, né, acaba não ajudando, acaba não acreditando na dor, porque não é uma coisa visível, né? Sim. Então, essa é uma pergunta que todo paciente com fibro passa por isso, por alguma desacreditação de um colega de trabalho, de um familiar, né, e etc. O que eu falo, cara? Primeira etapa é tentar fazer a pessoa que é importante que entenda para você. Uma coisa que eu falo demais, cara, não é importante o colega de trabalho entender sobre a doença. De verdade, ele não faz diferença na sua vida, a não ser que seja muito seu amigo, não faz. Então, azar se a pessoa não entende. Isso, o paciente com fibromialgia, ele tem que aprender a ligar o botão do foda-se, sabe? Desculpa de novo o xingamento. Mas é um botão muito importante para quem tem fibra. Então, assim, dá valor àquela opinião que é importante para você. Nessa pessoa, é importante envolvê-la na sua luta na doença, na sua jornada de paciente, tá? Então é importante que de vez em quando ela vá à consulta. Eu chamo muito o marido para ir no consultório. Vamos lá, vamos conversar junto, tá? Porque às vezes não é que nem que a pessoa não acredita, ela não entende. Porque ela olha você com o corpo perfeito. O corpo está perfeito. Hã? Por falta de informação mesmo, né? Exato. Então, assim, quando ele senta no consultório, eu explico, igual eu explico para o paciente aqui, falando, ó, é uma doença no cérebro. O cérebro, o cara fala, ah, é por isso que eu não enxergo. É por isso que eu não enxergo. A doença não está no corpo, tá? E quando eu explico, poxa, ela tem que ter um horário para fazer exercício, senão ela não vai melhorar. Aí o pai da criança pequena que larga o filho só com a mãe porque ele trabalha o dia inteiro, ele vai chegar, poxa, peraí, talvez eu tenha que arrumar um horário para eu ficar com nossos filhos para poder fazer exercício. Senão eu que vou ter que conviver com a minha esposa com dor todo dia. Então, a parte de tornar a pessoa próxima mais envolvida com a doença, ou seja, mais integrada ao tratamento, é jogar ela para participar junto. E o médico faz parte desse processo, tá? O médico, o terapeuta, o educador físico, tá? Então leva o marido de vez em quando, leva a mãe, leva a irmã, leva o colega de trabalho que seja, se for muito amigo, você quer que ele entenda, tá? Ele tem que estar envolvido na doença, na luta do paciente. E só assim ele vai entender o que está acontecendo. Uma coisa que eu sugiro bastante também, para aquele mais resistente, que não quer participar, cara, põe ele para seguir um Instagram de alguém de alguém que dá informação boa como vocês. Põe ele para entrar no site do Estado Brasileiro, ele é a cartilha, tem uma cartilha da fibromialgia lá, entendeu? Põe ele para ver vídeo, põe ele para conhecer a Lady Gaga, que cancelou uma turnê bilionária por causa de dor. Quando ele enxerga isso, cara, ele fala, ô, peraí, cara, isso aqui não é de outro mundo, não. Tem muita gente que está passando por isso. Então, integre, torne ele parte integral da luta também, tá? Porque isso é importante sim. Às vezes a pessoa não faz por maldade, é total ignorância. Exatamente. Doutor Hugo, muito obrigado por esse tempo aqui com a gente, por esclarecer todas essas dúvidas, por essa disponibilidade, por esse alto astral. Muito obrigada, foi muito bom. O pessoal aí adorou. Diz que todo mundo Eu vai agradeço. Muito Que obrigada. bom. Viu? Foi um prazer. Só que assim, eu não termino live minha, Gisele, sem uma coisa, que é a pose do print. Vai fazer a pose do print, pessoal? Uai, bora, na hora. Vamos. Então, eu vou pedir para vocês, a gente vai fazer um sorrisão aqui, a Gisele, fingir que a gente não tá cansado, não tá à noite, a gente tá animadão. Não. Vocês printam e marcam fibromialgia dor crônica e marca também, pra gente repostar. É legal ver quem participou, quem gostou. A gente tem esse carinho é que mais vale pra gente que tá aqui. Tá? Vou dar um sorrisão. Quem printou, por favor, marca a gente, reposta, isso é interessante. Vamos passar essa informação para frente.